fazer junto. Tá, beleza, vou fazer junto com vocês aqui então. Vamos lá. Preço atual, vamos... Peraí. Oi, meu, travou aqui, peraí. Vamos lá, vamos colocar uma linha de outra cor aqui, só pra gente identificar onde está o preço atual, tá? O preço atual então estava aqui. Vamos começar pela linha de cima aqui então, vamos lá. Lembrando, gente, a linha de resistência tem que estar acima, não em cima, tá? Acima do preço atual, o pavio que estiver mais próximo dele, mas não pode estar sufocando o preço, tá? Vamos ver aqui. Acho que vai ter que ser esse aqui mesmo. É isso aí. Ó, eu coloquei nesse vermelho aqui então, que é o pavio mais próximo que tem dele, que não tá sufocando, tá? Esse pavio verde aqui, gente, ele é muito pequeno e também ele estaria sufocando o preço aqui já, tá? Como não tem nenhum outro aqui melhor, esses aqui atrás também tá muito pequeno, não vale a pena não. Bota nesse aqui de 17 horas. A linha do meio é no pavio que esteja em cima do preço atual ou o mais próximo dele. Uma dúvida que às vezes me falam é, pode ser embaixo do preço? Pode também, tá? Pode ser embaixo ou em cima dele, o mais próximo que tiver. Nesse caso aqui, ó, ele já estava bem em cima desse aqui de 17,30. Então nem precisa trocar, pode deixar nesse aqui mesmo, tá? Ó, tem esse aqui de 17,30 e esse aqui de 16,45. Mas esse aqui eu acho que ele vai ficar um pouco melhor. Deixa eu voltar aqui em mim, vamos ver. Ó, tá respeitando bem. Pode deixar nesse aí mesmo. Aqui ele ficou realmente distante um pouco porque ele não tem muito pavio ali próximo, né? Ó, se a gente colocasse naquele de 16,45, provavelmente ele vai pegar essa região aqui, ó. Tá? Eu vou colocar só para vocês verem. Provavelmente ele vai ficar um pouco mais próximo e vai pegar aquela região ali, que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Por isso a importância, guria, sempre botem em M1 e deem uma olhada. Porque se tiver, assim, se vocês notarem que pode ficar um pouco melhor em outro pavio, volta lá em M15 e troca, tá? Vamos colocar nesse aqui, ó. Nesse aqui de 16,45, vamos ver lá. Provavelmente ele ficou um pouco melhor aqui, eu acho. Não, ele não chegou a fazer os pullbacks ali, não. Não, deixa naquele outro ali. Esse aqui ficou pior. Ele tá respeitando mais naquele outro. Nesse aqui, ó. De 17,30, tá? Então, linha de cima no de 17 horas e linha do meio no de 17,30. Aí vem aqui do lado, pega a linha aqui e faz a projeção. Aí, ó. Fechou. Vamos ver? Acho que ficou bom. É, ficou bom assim. É isso aí. Ficou show. Ficou alguma dúvida, gurias? Pode marcar a primeira linha do meio e após a resistência? Ô Vanessa, eu te aconselho fazer isso que eu fiz. Começa pela linha de resistência sempre. Coloca uma linha onde está o preço atual, uma linha diferente, de outra cor. Como eu fiz ali, eu coloquei uma linha roxa, que aí depois você traça a resistência, né? E quando você for para a linha do meio, você só vai saber onde o preço atual estava. Jéssica, logo quando faz a marcação, como você identifica se está respeitando? Dá uma olhada se está acontecendo os pullbacks na região, nas regiões, né? Por exemplo, aqui, o que eu olhei aqui? Ó, tinha rompido aqui, fez o pullback. Aqui ele acabou não respeitando, aqui ele foi respeitar aqui atrás, ó. Tinha dado esse falso rompimento, né? Veio respeitar a linha aqui atrás. Aqui, rompeu, tocou na linha ali. Esse tipo de operação eu não pegaria porque ele não chegou bem em cima da linha, tá, gurias? Esse é até o exemplo que eu estava falando antes para vocês, ó. Sempre tem que deixar romper um pouco. Aqui ele respeitou, mas o ideal é a gente sempre tentar pegar a taxa um pouco acima da linha, da marcação, tá? Ó, aqui, por exemplo, deu outro, aqui deu outro. É assim que identifica se está respeitando ou não. Deixa eu voltar aqui para o chat. É isso, gurias. Mais alguma dúvida em relação aqui ao traçamento? Ou mandem as dúvidas de vocês aí, gurias. Aproveitem. A gente tem mais um tempinho ainda aí.
Ninguém tá com dúvida? Jéssica, Oi. eu tenho uma dúvida sobre isso. Por exemplo, tem horas que o preço ele rompe as 3 linhas, né? Aí eu vou e faço a projeção. Só que Uhum. aí ele vai e volta tudo de novo. Eu volto a projeção? Como é? Tu fez o traçamento, daí ele rompeu e tu fez a projeção, isso? Foi, E aí depois ele foi. Aí volta depois ele voltou tudo de novo. ele volta para a É. região, aí tu tira as projeções, fica só onde estava a tua região inicial. Ah, não tem problema não? Não, não tem Não. problema não. Se está Ah, tá bom respeitando então. o teu traçamento inicial, não tem problema. Juliane, Jéssica, como você diferencia um falso rompimento de um possível pullback próximo do rompimento? Como você diferencia o falso rompimento de um possível pullback próximo do rompimento? Não entendi, eu acho a tua pergunta, Juliane. Para identificar o falso rompimento, normalmente ele acontece quando, por exemplo, tem uma linha de... Vamos voltar aqui nesse... Peraí. Deixa eu ver onde é que a gente estava aqui antes. Aqui, né? Por exemplo, quando que acontece o falso rompimento, né? Quando ele tem uma linha de resistência, por exemplo aqui, aí ele rompe... Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, só para eu falar para vocês já. Até que essa dúvida, deixa eu até vou falar, porque tem bastante gente que tem dúvida em identificar o falso rompimento mesmo, ó. Aqui, por exemplo, ó, é uma linha de resistência, tá? Então, ele tinha rompido para cima. Aqui, por exemplo, por que a gente não pegaria um de alta aqui? Justamente porque a linha ela é de resistência. Então, a gente teria que deixar romper novamente, formar o falso rompimento aqui, porque já tinha rompido uma vez, rompeu a segunda, e a gente vai pegar, então, no primeiro toque depois do falso rompimento. Não necessariamente, gente, aqui também vai ser no primeiro candle aqui. Ele pode andar um pouco, tá? E vir fazer, por exemplo, aqui atrás, que foi até o que aconteceu aqui, ó. Ele deu o pullback aqui, né? Mas aqui atrás, se vocês forem ver, ele respeitou de novo a região para resistência, tá? Então, o falso rompimento a gente identifica justamente porque a gente não pegaria contra o histórico de zona. A gente teria que deixar ele formar o falso rompimento para daí pegar a operação. Quando atualiza as marcações, Tainá, tu vai atualizar só, por exemplo, assim, tu fez as duas projeções para baixo e aí ele foi lá e rompeu de novo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer a projeção desse aqui para dar o exemplo aqui para vocês, tá? Então, rompeu ali, a gente vai fazer a projeção aqui uma vez. Lembrando, pode fazer até duas no máximo para baixo e duas para cima, tá? Aqui. Peraí, deixa eu botar aqui que a gente fica melhor aqui. Aí. Ficou até um pouquinho mais distante aqui. Beleza, e pega então, fez a segunda projeção aqui, né? Se ele vier aqui e romper essa segunda projeção aqui, é onde eu vou fazer o traçamento todo de novo, tá? Se não acontecer isso, ele começa a voltar aqui para a região, não tem problema. Não precisa fazer de novo. O traçamento ele só é refeito quando rompe as duas projeções, tá? Daí volta lá em M15 e faz o traçamento de novo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Isabela, boa noite. Pode explicar mais uma vez sobre identificar a zona, se está para suporte ou resistência? Tá. NZD, eu faço as projeções. Isso, Dani, acabei de fazer aqui. Tá, como é que faz a contagem do histórico de zona? Ó, para quem tá com dúvida, gente, vamos fazer a contagem desse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a contagem dessa primeira projeção que eu fiz aqui, ó. Deixa eu até tirar essa segunda aqui, só para não confundir a nossa cabeça. Gente, se vocês se confundirem em fazer a projeção e botar uma nova linha, vocês podem puxar aqui de cima para baixo, tá? Eu não gosto de tirar, assim, eu prefiro colocar mais linhas, porque querendo ou não, aqui eu já fiz a contagem do histórico de zona. Então, se ele voltar para essa região, eu vou saber já qual é o histórico de zona. Entenderam? Não precisa ficar contando tudo de novo. Mas, se confundir muito vocês, puxa a linha de cima aqui para baixo, tá? No caso. Então, vamos lá, aqui, ó, para suporte. Como é que conta, né? Conta todos os pavios, tá? Para quem tava com dúvida, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, peraí, que eu não expliquei aqui, ó. A menina que tava com dúvida ali, ó. Tira o zoom todo do gráfico, tá? Dá duas puxadinhas aqui para trás.
Aqui, na verdade, não tem histórico, então a gente não considera. A gente vai considerar a partir do momento que tem o histórico aqui, tá? Então, vamos lá. 1 toque, 2, 3, 4, 5. Parou com o corpo em cima, não considera. 5. Vamos lá pra frente. 5. Não. E tem que tocar na linha, tá, gente? Não é só chegar próximo. Já pode ver que toca na linha. 5, 6, 7, 8, 9, não tocou, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 para suporte, vamos lá ver para resistência. 16. Gravem aí, gente, se eu esquecer, tá? 16 para suporte. Então, 1 para resistência, 2, 3, 3. Ó, esse aqui não considera que ele tá com o corpo em cima, tá? Não considero. Esse aqui ele tá distante um pouco ali, um pip ali, pelo menos, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, não tocou, não considera. Esse aqui ele tá praticamente em cima. Com essa distância de um pip até pode considerar, tá? Aqui já tá uns 3 pips, não considera não. 9. Aqui vai ser suporte, eu acho. 9. Deu 16 para suporte e 9 para resistência. Então coloca aqui verde. Beleza? Deu para entender como faz a contagem ali do histórico de zona? A menina que estava com dúvida. Tainá, sabemos que tem algumas entradas para aumentar a mão ou não. Qual seria uma entrada top para esse operacional? Tainá, eu gosto muito de falso rompimento, que foi bem o exemplo que eu dei ali para vocês. Eu particularmente eu gosto bastante do falso rompimento. E até assim, nem sempre esses que, por exemplo, dá os dois rompimentos, né? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Vamos ver. Acho que está acontecendo agora. Agora, deixa eu ver. Aqui, ó. Perfeito. Ó, por exemplo, aqui, deu o rompimento, tá? É uma zona de resistência. Então, deu o falso rompimento, até esse tipo de rompimento, por exemplo, quando ele dá o falso rompimento aqui, ele vem buscar aqui na frente, é o tipo de operação que normalmente eu aumento a mão, tá? Pode ser, gente, pode ser esse tipo de falso rompimento normal, né? Que ele rompe para cima, rompe para baixo, volta para a região e já vai dar o primeiro toque aqui. Esse também é top, tá? Mas quando ele anda um pouquinho aqui, depois ele vem buscar, na minha opinião, ele é melhor ainda, tá bom? Esse é, na verdade, assim, eu até, gente, eu costumo trabalhar com mão fixa ou trabalhar com lucro, né? Com o lucro do dia. Então, por exemplo, faço 2 operações de 10 reais, por exemplo, tá? Ganho as 2, então eu ganhei 16 reais, somando se for o payout de 80%, digamos que eu ganho 8 reais em cada uma. Na terceira operação, ao invés de eu ir com os 10 reais de novo, eu vou com o lucro, eu vou com 16 reais. Porque se eu perder, eu volto para o 0 a 0, tá? E se eu ganhar, aí eu vou de novo com lucro, até eu bater minha meta, no caso, entenderam? Mas para a menina que perguntou, na minha opinião, falso rompimento, esse tipo de falso rompimento assim é o melhor que tem. Jéssica, boa noite, é Márcia. Oi, boa noite. Jéssica, veja, eu já consigo, assim, não consigo bem pegar esse de 1 minuto. Tem como você marcar um dia, né, no caso, para a gente fazer só um tratamento, passar o tempo todo só estudando M5? Mas qual que é a tua dúvida no M5? É o traçamento? Não, porque assim, eu consigo, assim, o operacional do personal, eu consigo melhor ele pegar ele no M5. Só que ainda não estou sabendo a hora de entrar. Então, porque eu faço o M30, só que eu analiso em M1, porque eu tenho como ver todas as velas. Só que ainda não estou conseguindo ver a hora de entrar em M5. Tá, mas tu deixa o gráfico em M1 ou M5 para analisar? Pronto, como o personal analisa em M5, aí eu estou deixando nos dois. Assim, eu gosto de analisar em M1, certo? Mas aí eu estou
tentando analisar em M5, porque aí eu vou vendo a diferença que eu estou Então, analisando em Então, Márcia, na verdade, até se tu, por exemplo, faz o traçamento em M30, né? E aí tu vai operar em M5, nem coloque em M1, porque isso aí vai te confundir. O ideal é tu fique em M5 mesmo, analisando em M5. Porque eu imagino que tu bota pro M1 pra te ver como é que tá o movimento ali, né? Pra ver como é que tá a porque eu consigo movimentação. melhor ver as velas em M1, Aham, por exemplo, não tem que chegar na linha, né? Ou na resistência ou no suporte. aham. É isso? Isso, aham. Então, Depois. em M5, eu só vejo uma vela, certo? Ah. E quando ela está em M1, eu consigo ver mais velas. Aí consigo analisar melhor. É, porque na É a verdade, mesma coisa assim, quando a gente coloca em 5S, em 5 5 segundos, é a segundos. mesma coisa. Aham. Mas Só que. depois do traçamento. Isso depois do traçamento, entendeu? De Tá, M30. Tá, mas tu tá pegando a operação em qual tempo ali, mais ou menos? Por exemplo, tem a vela de 5 minutos, né? Deixa eu botar aqui. Ó, vamos Pronto, ver. eu vou fazer Cinco. assim, por exemplo. Vamos dizer, eu analiso o M30, certo? Aham, tá. Aí foi aquele menino que estava lá nessa última mentoria dele, que quem deu o final da mentoria foi Romão, O né? Romão, aham. Pronto. Aí ele disse assim, quando chegar em 3 minutos, por exemplo, que você já vê que a vela já rompeu, né? Que você pega. Aí o que eu faço? Eu coloco traço em M30 e coloco em M1. Uhum. Aí quando eu tô assim, mais ou menos na terceira vela, que eu já vi que ela já vai realmente chegar e aqui eu entro. Então, Márcia, na verdade, assim, ó, tu faz o traçamento em M30, tá? É. Faz o traçamento em M30. Vamos fazer um aqui junto, ó. Vou fazer rapidinho Vamos. aqui em M30, tá? Certo. Beleza. Vamos lá. Então, linha do meio tá aqui, vamos lá. Linha de resistência, né? Tem que estar acima do É. preço atual, mais próximo dele, mas não pode estar sufocando. O Vamos colocar tratamento é o nesse. mesmo. Isso, a mesma coisa, todas as mesmas regras, tá? Então, linha de Certo. cima ali, a linha do meio, ó, ela tava bem mais ou menos onde ela tá aqui. Então, tem esse pavio vermelho ali atrás, ó, que é o pavio que esteja em cima ou o mais próximo dele, tá? Aí faz a Mas projeção. esse pavio não está muito pequeno, não, o vermelho, É que na porque verdade o aqui não tem nenhum outro. Se tu for analisar aqui, ele não esse, tem nenhum esse outro. Esse aqui para mim, né? Assim, não tá para. Eu estou é, entendendo. ele não tem Esse muita opção. Ele não tem muita opção, né? Se tu for ver aqui, no e caso esse aí aqui só tá atrás. esse aqui ele vai ficar muito distante aqui, entendeu? Esse aqui, aí teria que ser esse aqui mesmo. Nesse caso aí, né? Sei. E esse aqui ele tá muito pequeno, esse verde aqui. Aí teria que colocar Certo, aí realmente nesse colocou no aqui. vermelho. Isso. Ok, Beleza? Daí bota lá em M5. E certo. assim, tudo que tu vai analisar, tu vai ter que analisar aqui no M5 só. Entendeu? Tu não pode ficar indo lá para M1 que isso aí vai te confundir. Aí, por exemplo, Vai. aqui, ó. Ele acaba te confundindo, se não, entendeu? Aí aqui, por exemplo, o que que aconteceu aqui? Ele rompeu, tá? Tu vai Certo. pegar a operação no primeiro toque normal aqui, depois do Aí, rompimento. igual fosse M15, né? De 1 minuto. Em 1 minuto, isso. Mas não fica aí no para M1 só para não te confundir mesmo, entendeu? Faz a contagem do histórico de zona, tudo igual, né? E Entender, analisa né? tudo em M5. E aí aqui, ó, por exemplo, né? Tu vai botar a vela para 5 minutos, tá? Certo. Aqui tá 5,27, mas vamos Certo. colocar esse aqui que já vai chegar lá. A Certo. operação, Sim. tu nunca pode pegar ela abaixo de 2 minutos, tá? Quando esse tempo aqui ele estiver abaixo, ali 1 minuto e meio, não pega Não, não. Isso, pega de, Hum. assim, de dois minutos para cima. Uma coisa que também eu não acho legal é, por exemplo, no primeiro minuto, assim, primeiros 30 segundos, 1 minuto no máximo, tu já pegar a operação, porque tu não consegue ver bem a movimentação, principalmente por estar em 5 minutos, que a movimentação ela é um pouco mais lenta, tá? Então espera assim, tipo, daqui para baixo já pode pegar, não pega assim nos primeiros segundos mesmo, entendeu? Se, por exemplo, ele tá aqui e aí deu o rompimento, ele tá indo buscar, ó, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só botar uma linha aqui só para dar um exemplo, tá? Isso aqui vai ser só de exemplo. Certo. Por exemplo, aqui, digamos que tenha dado esse falso rompimento aqui, tá? Hum. Esse candle aqui, digamos que ele não tem esse pavio de mínima, que não poderia porque ele deixou o pavio. Mas ele veio, por exemplo, 4 minutos e 30 segundos ele veio buscar a região. A movimentação tá ok, tá tudo ok. Tu até pode pegar, se tiver a favor do histórico de zona. Mas o ideal é deixa ele andar um pouco, assim, nesse tempo aqui, por exemplo, já é bem bom para te Pronto. pegar a operação.
Nesse Isso. tempo. O meu problema só está sendo que eu estou analisando M5 e M1, aí está Te atrapalhando um pouco. confunde. Não. Deixa tudo sempre em M5. Vai operar em M5, deixa em M5. Vai operar em M1, aí tu analisa em M1 mesmo. Tá? Mas nunca pega abaixo dos 2 minutos ali. O Romulo falou isso lá. Isso. Porque senão vai ficar como se fosse M1, né? Assim, não vai ficar um prazo bom, né? Se tu analisar em M1, provavelmente tu vai acabar se confundindo mesmo. Não, fica em M5 mesmo, que é mais seguro. Obrigada, viu? Nada. A Ana tinha perguntado. Dá uns 2, 3 exemplos no gráfico. Em qual vela você pegaria, Jéssica? Eu tenho muita dúvida na questão da movimentação na hora certa de comprar e vender. Tá, movimentação, beleza. Falso rompimento, vamos ver aqui. A movimentação, na verdade, esse aqui ele estava bem explosivo, deixa eu ver. Tá meio parado esse aqui. Ó, a movimentação tá meio parada, agora já movimentou um pouco. Vamos ver como é que vai nascer aqui, ó, a questão da movimentação, ó. Tá nascendo volátil. Tá parado, gente, tá parado. Quase não se movimenta, tá vendo? Ó, agora deu um empurrão só no preço. Tá parado, tá vendo? Agora retraiu um pouco. A movimentação tá meio parada desse aqui, ó. Gente, a questão também da movimentação de vela, eu acho que é uma das maiores dúvidas, assim, movimentação de vela histórico de zona, né? A questão da movimentação de vela, gente, assim, é prática, é tempo de tela mesmo, tá? Que isso aí não tem muito, assim, muito milagre que se faça. Realmente é a gente ficar na frente do gráfico, acho que a Elf faz muito isso, né? Estudar, por exemplo, abre o gráfico e fica só vendo a movimentação. Para ver se está volátil, se está uma vela que está parada, se é uma vela que está empurrando muito o preço. Isso aí realmente é tempo de tela, ficar olhando para o gráfico e analisando mesmo a movimentação. Ó, vamos ver aqui, ó, tá meio parado. Jéssica, Oi, Elf. você pode tirar uma dúvida que aconteceu comigo? Posso? Em questão do gap, quando é rompimento do gap, né? O gap, vamos dizer assim, ele rompeu em relação a outra vela razoável, não foi um gap cearense, né? Mas foi razoável. Aí eu fiz a entrada, porque o gap foi a favor do histórico de zona. Fiz a entrada quando ele fez uma correção, né? Aí eu fiz a entrada, deu loss. Aí eu fui observar que, assim, quando ele rompeu, ele ficou bem próximo da linha. Tem alguma diferença em relação ao gap de ficar próximo da linha da zona ou não? Ó, esse aqui, por exemplo, assim, ó, tu diz assim, digamos que a nossa linha aqui tivesse um pouco mais em cima aqui, né? Esse Isso, tipo de gap aqui? Isso, Assim, bem pertinho. A questão é, aí o que aconteceu? Ele veio e não respeitou o gap, foi para cima? Foi volátil, aí eu esperei ele descer, ele retrair, né, fazer a correção e entrei. No caso, estava histórico para alta. Então, ele retraiu todinho, bonitinho, tempo de compra, fiz a entrada. Só que ele terminou de descer, você entendeu? Aí eu fiquei assim na dúvida, assim, se a questão da distância, quando faz esse rompimento com gap, ele ser um pouquinho maior em relação à linha ou não faz a diferença. Porque vamos supor que, por exemplo, tá vendo essa distância entre o verde e o vermelho aqui na parte de baixo do nascimento, uma da outra? Aí do lado mesmo, essa. Aqui? Tá. Não, na parte de baixo. Aqui. Aí tá vendo essa distância. Foi mais ou menos esse tipo de distância que foi o do rompimento. Você entendeu? Entendi. Ela, assim, em relação de uma vela para outra, a distância estava boa, tanto é que me deixou ver a movimentação. Porém, quando rompeu, ficou próximo à linha. Que no caso foi o tamanho dessa verde aí, ficou de rompimento. Quando ela nasceu. Você entendeu? Se foi isso tudo aqui, Elf, não era para ter respeitado, até porque... Mas quando ele nasceu, ele explodiu direto ou ele foi buscando volátil, assim, subindo e descendo? Ele veio buscando volátil. Foi então, volátil. mas no caso, não... Isso. Foi por isso que eu entrei. Só que deu loss mesmo assim. Aí, no caso, assim, então isso pode ser que aconteça mesmo, né? Talvez ele tenha rompido mesmo, Elf, mas aí tem que ver bem a questão do histórico de zona, se estava bem definido. E assim, se foi uma vela que ela... Porque muitas vezes o que acontece? Ela nasce,
ela fica um pouco volátil e depois ela começa a ficar meio explosiva, assim, entendeu? Mas se realmente foi volátil buscar, tava a favor do histórico de zona, tava tudo certinho, pode ter sido que realmente tenha rompido na hora, então. E aí tem que ver a questão aí também... depois que eu fui observar que ele realmente estava querendo já ter, a tendência era forte de baixa, entendeu? Às vezes foi por isso. Às vezes ele ia romper para descer mesmo. Depois eu vou te mandar uma foto de uma entrada que eu fiz, que foi arriscada, porém deu sorte, mas depois eu te explico. Eu não sei se pode colocar ela no grupo, porque eu não quero confundir ninguém, porque a entrada que eu fiz foi assumindo o risco, você entendeu? Entendi. Tá, Aí, depois... essa dúvida do gap, assim, ela não tem um distanciamento? Não Por tem um exemplo... distanciamento, Elfi, exato, assim. tá. É só que assim, pelo que tu falou, se foi essa distância aqui, foi uma distância boa. Agora, claro, que assim, quando é aquele gap que ele nasce muito perto, por exemplo aqui, ó, deu o gap de baixa aqui, desconsidera que ele tá para dentro da vela, tá? Digamos que tenha sido um gap para fora da vela. O teu foi para fora da vela, né? Tá. Se, por exemplo, claro que quando ele nasce assim muito próximo, a gente não consegue ver a movimentação, que é bem o caso que eu estava falando antes. Aí realmente ele pode acabar não respeitando, porque a gente também não conseguiu ver, identificar bem a movimentação. Mas com essa distância aqui que deu, se foi mais ou menos isso aqui, se a movimentação estava volátil nessa distância, realmente pode ter acabado, ter rompido mesmo, né? Não ter respeitado o... E também assim, ó, tem que ver a questão do traçamento, né? Se tu pegou uma boa região, porque às vezes não era uma região tão boa ali no M15, entendeu? Pode ser. Então, várias coisinhas que tem que analisar. São vários detalhes. Mas Mas depois me a manda. minha dúvida, a minha dúvida era só essa em relação à distância, se eu tinha que... Quando ele é uma distância... como fala, o rompimento é assim, não que... eu sei me referir só ao gap cearense. Quer ver? Coloca em M1 e NZD aí. M1. Tá, peraí. Pronto. Esse daí deu um gap, né? Essa vela anterior. Aonde? Aqui de alta, tá falando? Isso. Tá, deu um gap de alta. Nesse caso é curtinho, aí fica bem arriscado pegar, né? É o que eu falei para vocês antes, né? Eu prefiro quando ele rompe, quando ele tem um rompimento maior e também quando o candle que nasce ele fica um pouco mais distante. Porque realmente assim, é isso que até tu falou, a gente pode assumir o risco, né, em pegar, só que a gente não consegue analisar bem o histórico de zona, daí pode ser meio arriscado mesmo, entendeu? Ok, tá obrigada, tá? Depois me manda ali, Elfio, o que tu falou ali que deu. Tá, eu te mando, sim. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver, gente. Mais alguma dúvida, gurias? Peraí, só um instantinho, meninas. Só um instantinho, peraí. Pega um carregador de água. Deu, gurias, desculpa. Vamos lá. Mais alguma dúvida, gurias? Podem ir falando aí que eu vou lendo aqui no chat. Mas o gap... foi pra fora, ela falou, Sabrina. Essa questão, gurias, do gap até, deixa eu falar aqui pra vocês, ó. O único gap que a gente pega aqui no traçamento do Pessano é gap quando ele dá pra fora da vela, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Por exemplo, assim, ó. O que acontece aqui? Ó, digamos que aqui veio, tá? Parou aqui o candle, tá? Aí, vamos colocar aqui um pavio de mínima. Aí o candle seguinte, ele nasceu abaixo da linha aqui. Ele deu um gap, tá? Nasceu abaixo da linha aqui, ó. Beleza? Se esse candle nascer e já vir aqui fazer a correção, esse aqui eu dei um exemplo muito curto aqui, que é bem o que a Elf estava falando, ó. Aqui, ó. Se, por exemplo, ele deu o gap, mas ele nasceu um pouco abaixo aqui, ó, e ele vir na direção do pullback, esse é o tipo de operação perfeita do pullback com o gap junto, tá? Então, parou ali, o próprio gap já fez o rompimento aqui, tá vendo? Ele já rompeu a linha. Então, quando ele nascer, se ele nascer e vir na direção do pullback, a gente pode fazer a operação. Peraí que agora o mercado andou aqui, ele acabou rompendo tudo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, o candle parou aqui, tá? Oh, meu Deus.
Peraí. Deixa eu botar meu computador para carregar aqui, guria, senão vai desligar. Fechou. Então, aqui, ó. O candle seguinte... Oh, meu Deus, o mercado não vai parar de andar, cara. Peraí que tá difícil. Volta lá. Vamos lá. Ó, parou aqui, tá? Quando ele nasce com o gap, a gente já considera um rompimento, tá? Então, digamos que tenha nascido com gap aqui. Se quando ele nascer, ele já vir aqui na direção do pullback, a gente pode fazer a operação, tá? Ele tem que vir volátil, assim, se movimentando. Não pode chegar aqui e já explodir aqui. Se ele chegar, nascer e explodir direto, tomem cuidado, tá, gente? Tomem cuidado com a questão até do histórico de zona, tá? Porque ele pode, do mesmo jeito que ele deu o gap, se ele nascer explosivo, ele pode acabar rompendo aqui para cima de novo, tá? Então, digamos, nasceu, veio volátil aqui, fez o pico da vela aqui, e depois ele descer, aqui não tem problema, tá? Se ele só deixar o pico da vela ali, a gente já pode fazer a operação aqui, ó, tá? Esse é o único tipo de operação do pullback com o gap que a gente usa nesse operacional, tá? Opa, peraí que eu não posso tirar aqui, senão você não vê. Deu para entender, gente, essa questão do gap aqui com o pullback? Se tiver ficado dúvida nessa questão, me falem que eu explico de novo, tá? Fez uma nova marcação no NZD? Não, Bia, não fiz marcação nenhuma, não. Gente, essa semana eu peguei bastante, eu peguei 3 entradas assim, de fall nesse estilo, deu super certo. Do gap aqui, né? Isso, com rompimento com gap, todinha movimentação, tá tudo perfeito. Tanto é que foi um bom resultado. Esse tipo de operação, gente, quando ele tá a favor do histórico de zona, ele é um bom gatilho, tá? Essa questão do gap aqui na confluência com o pullback, realmente é um gatilho top aí pra gente aproveitar. Pode falar, quem ia falar? Foi eu. Ô, Jéssica, tu deu o exemplo do gap, por exemplo, se tivesse um candle acima da linha e o outro o gap abaixo da linha. Mas, por exemplo, se o candle rompesse normal e aí o gap fosse abaixo, também a gente pode entrar no pullback? Vê se é esse exemplo aqui, ó, que eu vou fazer aqui. Tu disse que rompeu um pouco a linha aqui, né? Sim. Beleza. Aqui então foi o rompimento, tem que deixar o pavio de mínima, né? Se vir aqui outro e nascer... Peraí, deixa eu pegar aqui. E aí tu diz nascer com um gap aqui assim? Isso, subir, tá, a gente e pode daí entrar? vir buscar. Pode, aqui pode entrar sim. Pode? Tá? Ah, certo. Porque eu pensava que era só aquela regrinha de ter que estar um em cima e o outro nascer abaixo da linha. Não. Se romper, ele nasceu aqui abaixo e veio buscar aqui, esse tipo de operação que a gente pode pegar, porque querendo ou não, ele deu o rompimento, né? E aqui ele vai dar o primeiro toque. E aí a gente faz uma operação de venda aqui nesse caso, né? Tá bom? Entendi, tá bom. Beleza. Olha aí, mais um aí. Oi? Mais um? Mais um gap. Ah, o gap ali. Esse NZD realmente tá dando bastante gap, né? Deixa eu ver aqui. Ô, Jéssica, tu pode explicar um pouquinho a relação do gap junto com o operacional, porque eu tive que sair da live rapidinho. Então, o gap que a gente pega aqui, ó, é o gap assim, ó. Por exemplo, ele veio aqui, o clássico, tá? Esse aqui é o clássico do nosso operacional aqui. Veio, parou o candle aqui, não rompeu a linha, tá? Digamos que ele não tenha rompido a linha. Aí o candle seguinte que nasceu, ele já nasceu com gap, ou seja, ele já rompeu a nossa região, tá? Se esse candle que nascer, depois desse gap que deu, ele nascer e vir aqui na região do nosso traçamento, na região do pullback, a gente pode efetuar a operação, tá? Nesse caso aqui, então, digamos que ele nasceu, veio volátil aqui, fez o pico da vela, ele pode descer como ele pode parar aqui assim, tá, gente? Digamos que ele desça um pouquinho, é bem aqui que a gente vai fazer a operação, quando ele faz essa correção do gap aqui, ó, tá? Quando ele faz a correção do gap na região do pullback é que a gente faz a operação. Deu para entender? Sim, entendi. Entendeu? Obrigada. E até o exemplo que a menina perguntou ali, que, por exemplo, se ele romper, se a região romper, também pode pegar. Só não peguem assim, gap no meio da região, por exemplo, aqui, ó, tá? Esse tipo de gap aqui não arrisquem nele, tá? Eu sei que às vezes dá bom, ele faz certinho o gap, mas como não tá na confluência aqui com o pullback, tomem bastante cuidado, tá? O exemplo que a menina tinha falado aqui, ó, que ela tinha perguntado, né?
Se, por exemplo, rompeu a linha, tá? Rompeu a nossa região. Se romper com vela de força, já anula a operação. Se romper com pavio de mínima, e aí depois ele vem aqui, ele nasce com um gap aqui e vem buscar a região aqui, ó. Esse tipo de operação aqui a gente pode fazer também, tá? Sempre a favor do histórico de zona, né? Tá bom? Que aí ele deu o gap de baixa, né? Já tinha rompido e veio buscar a região ali para resistência. Até perdi uma entrada agora. Dá um exemplo no suporte, vamos ver aqui. Vamos ali no suporte, então. Ó, aqui, ó. O suporte, na verdade, ele é a mesma coisa, só que ele é o inverso aqui, quer ver? Ó, rompeu a nossa linha, então, virou aqui para virar um suporte. Ah, não, desculpa. Não é o caso de romper, não. Esquece. Aqui. Depois eu dou o que rompe. Ó, rompeu de novo. Chegou próximo aqui da região, mas não rompeu, então, tá? O candle que nasce, se ele nascer com gap aqui para cima da região, por exemplo, nasceu com gap aqui, né? Aí, se ele já vir na direção aqui para fazer a correção aqui do gap, ó. Oh, meu Deus, agora o mercado andou. Peraí, guris. Peraí. Tá, ele pode até... Bom, mas deixa eu dar o exemplo melhor aqui, que senão confunde, ó. Parou o candle aqui, tá? O candle seguinte, ele nasceu aqui com gap de alta, veio buscar a região. Nessa correção aqui, se ele vir buscar volátil, tá? Se ele nascer e já explodir assim, opa, não tanto. Se ele nascer e já explodir aqui, tomem cuidado, tá? Que ele pode acabar rompendo para baixo de novo, por mais que tenha o gap. Então, nasceu, veio volátil aqui na região, formando os picos de vela, a gente pode efetuar uma compra aqui nesse caso, tá? Da resistência aqui, do suporte. Então, a gente faria uma compra aqui. O que é o gap, na verdade? O gap é quando ele tem uma força, né? Uma força maior aqui do mercado e ele faz sempre a correção. Vocês podem ver que normalmente nasce o gap, ele tende a vir aqui fazer a correção, que era para ele ter nascido aqui, ó, digamos. Deixa eu vou dar um... Peraí. Quero ver se eu consigo fazer aqui, ó. Era para esse gap, na verdade, para esse candle ali, ele ter nascido aqui, né? Então, ele tende a vir fazer a correção até onde era para ele ter nascido. Aqui na questão do gap, tá? O gap é justamente isso, ele faz essa correção e depois ele tende a seguir o gap aqui no caso, né? Tá bom? Deu para entender, gurias? Deu, pra mim deu. Deu? Patrícia, deu para entender? Beleza. Gente, mais alguma dúvida, gurias? Tem mais 10 minutinhos aí de live. Se quiserem tirar mais alguma dúvida. Deixa eu até ver como é que tá a movimentação aqui desses gráficos. Vamos ver aqui. Ai, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver. Ó, aqui ele deu uma região de consolidação, né? Deu 3 rompimentos. Vela meio explosiva, tá vendo que ela foi empurrando o preço, agora ficou um pouco volátil, ó. Tá um pouco volátil, vamos ver se ela vai buscar a região ali. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele deu, ó, já retraiu, ó. Já deixou um paviozinho de mínima ali. Se, por exemplo, deu os 3 rompimentos aqui, esse caso aqui, ó, é um caso de zona de consolidação que a gente pode tentar pegar a operação aqui, tá? Por quê? É uma zona forte de resistência, se não me engano ela tinha ficado bem definida essa zona aqui, eu acho. Ah, não lembro mais a contagem. Tá, mas então considerando que é uma zona de resistência, tá? Deu os 3 rompimentos, o que aconteceu aqui? Ele rompeu para baixo, rompeu para cima de novo, rompeu para baixo de novo, ou seja, deu 3 rompimentos, já é considerado zona de consolidação a partir do 3º rompimento. Quando que a gente pega a operação? No 4º ou no 5º toque da zona de consolidação, tá? Então, se esse candle ele tivesse nascido aqui, volátil, tá? Ele até foi volátil aqui, mas ele não chegou a tocar lá na nossa região. Então, se ele tivesse vindo aqui, rompido um pouco essa nossa região aqui a gente poderia ter efetuado uma venda, tá? Aqui ele já chegou bem próximo aqui da região, ó. Que aí seria o 4º toque da zona de consolidação. Tá, Jéssica, mas digamos que essa nossa região aqui, ela tá de suporte, então. O que acontece? Teria rompido para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo de novo. Por que a gente não pegaria aqui no primeiro toque? Se for uma zona de suporte, a gente teria que deixar romper de novo, dar o 4º rompimento e pegar no 5º.
Lembrando, só pode pegar no quarto ou no quinto toque. Se for no sexto, sétimo, esquece, não pega mais. Tá? É sempre no quarto ou no quinto toque. Nesse caso aqui, ele teria que ser no quarto, porque já deu 3 rompimentos e o último foi para baixo aqui então, foi a favor do nosso histórico de zona. Aqui ele já testou a região, tá? Eu não pegaria mais, até por ser uma zona de consolidação. Zona de consolidação tem que tomar cuidado, porque ele pode romper de novo e tentar pegar no quinto toque. Por mais que seja contra ali o histórico de zona. Mas essa movimentação, ela fica volátil, eu estava reparando. Ela fica volátil e de repente ela dá umas explosões, ó. Faz movimentação de vela de força, ó. Olha só. Isso aqui é movimentação total de vela de força. Ele vai empurrando o preço, sabe? A vela de força, olha só. A movimentação ideal é quando ela fica subindo e descendo mesmo. Sobe e desce, sobe e desce. Ô, Jéssica, a impressão minha, tu tá com 4 marcações. É porque aqui eu tinha feito a projeção para baixo. Eu tinha feito uma sim, projeção. Aí é o que eu falei, né? Se isso aqui confunde vocês, deixar 4, 5, podem puxar aqui de cima aqui para baixo, tá? Ou vice-versa, né? Eu só não gosto, eu prefiro deixar assim porque assim já está definido o histórico de zona. Eu não preciso ficar contando de novo caso o preço volte lá para cima. Entenderam? Ah, entendi. É porque eu não vi tu fazer a projeção. Não, eu fiz uma projeção aqui. Eu até tinha feito 2, aí eu tirei a outra aqui de baixo. Ó, aqui, vamos ver. Olha só o que aconteceu aqui. Se a gente for considerar, ele acabou de consolidar aqui de novo. Por quê? Deu um rompimento para baixo aqui, rompeu para cima de novo. Ele não fez o pullback aqui, ó. Ele até testou a zona, tudo, mas ele não fez o pullback. Quando ele foi encostar na linha, ele rompeu de novo, ou seja, deu o terceiro rompimento, tá? Agora aqui, ó, se ele vier, pode ser mais para frente aqui, se ele vier aqui buscar volátil, tudo direitinho, a gente pode efetuar uma venda aqui, considerando que é um histórico de zona de baixa, né? A gente pode efetuar uma venda aqui. Assim como aqui atrás ele rompeu aqui, ele não fez o pullback ainda. Então, se vir direito, aqui nasceu muito Se eu próximo da pegasse zona. agora, ó, esse agora, seria certo? Se ele descesse, agora porque ele já retraiu, né? Ah, é. Se ele descesse, assim, aqui ele está bem próximo da região, né? Tem que tomar cuidado com a questão da movimentação. Mas digamos que ele nasce, movimenta um pouco aqui, vem fazer o pico da vela aqui, a gente pode fazer uma compra aqui. Só tomem Eu acho que cuidado a com... única dificuldade agora no momento é só identificar a movimentação certa, entendeu? Ela tem que estar sempre se movimentando, gente. Sempre sobe e desce, sobe e desce. Não pode ser tipo de movimento. Ó, ele vai empurrando o preço, tá vendo? Ó? Esse tipo de movimentação aqui eu não gosto, não. Esse gráfico, na verdade, ele tá o tempo todo com essa movimentação. Desde que a gente começou a live, eu tô notando que ele tá assim. Toda vez que eu venho olhar, ele tá assim. Mas assim, se tivesse vindo... Agora porque ele já testou, tá? Isso aqui não pega mais de alta nessa região aqui, porque ele já testou a linha aqui. Mas se ele vier aqui, ó, e buscar para baixa, que pode ser uma operação de baixa aqui. Nasceu Olha com só gap, o gap aí de novo. nasceu com gap de alta, é. Aqui a gente já não opera não, porque ele tá no meio da linha aqui, tá? Mesmo se ele Não buscar pega, agora, não não, pega sabe? essa operação que ele deixou pavio de mínima, tá? Se vocês estão aí de olho, entendi. cuidado para não pegar. Ele pode respeitar, mas deu um gap de alta, ou seja, ele pode subir. E quando ele nasceu, ao invés de ele buscar o pullback, ele retraiu primeiro, tá? Tomem cuidado. Ele pode respeitar porque é uma zona de consolidação. Mas No caso, se esse eu tivesse não nascido pego, sem não. o pavio de mínima, poderia pegar, né? Poderia pegar. Nesse caso, poderia pegar. Uhum. E se ele tivesse volátil, é volátil, né, que vocês falam? Ele até foi volátil, A tá? vela... Essa vela ela foi volátil ali certinho. Só que como deixou o pavio de mínima, esse tipo de operação já tomem cuidado. Porque ele realmente está indo contra um dos nossos gatilhos, né? Que é o pavio de mínima. Ele até respeitou, ó, danadinho. Porque foi na zona de consolidação aqui também, né? Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Tinha dado 3 rompimentos. Pra falar a verdade, essas velas estão bem estouradas, né? Elas estão meio explosivas, né? Elas descem com tudo e sobem com tudo. Ó, deu um gap de baixa aqui. Ele foi fazer a correção ali, tá vendo? Só que esse nosso histórico aqui, ele tá de alta. Deixa eu ver a macro. Esse aqui tá de baixa, aquela lá, né? O macro tá de baixa. Ó, mas podem ver, ó, essa questão do gap, como tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Aqui ele tinha dado um gap de alta, certo? E ele acabou descendo. Então, essa questão do gap, se não for realmente na confluência certinho com o pullback, tomem bastante cuidado que ele pode não respeitar, como foi esse caso aqui. Ele, na verdade, respeitou o pullback e não respeitou a questão do gap aqui.
E aqui, nesse caso aqui também, um dos fatores que eu teria anulado a operação, é justamente por causa do gap. Porque para mim o gap de alta é uma força de alta, né? E aí ele foi lá, só que ele deixou o pavio de mínima, aí já não pegaria. Mas essa questão do gap, é isso que eu falo, tem que tomar cuidado, porque ele pode trair. Eu já tomei muito loss, na verdade, tentando pegar gap assim. É por isso que eu tô falando isso pra vocês. Tem que tomar bastante cuidado. Ó, deu outro gap de baixo aqui, ó. É que ele respeitou o gap, até ele fez o pullback certinho aqui, ó. Se essa nossa região aqui, ela tivesse uma região de resistência, ó, é o exemplo que eu estava tentando dar para vocês antes, ó. Tá vendo, ó? Ele chegou aqui, não chegou a romper a linha. Quando ele nasceu já com gap, e esse aqui ele nasceu certinho que eu vi a hora que ele nasceu. Ele nasceu e veio buscar a região aqui. E aí depois ele desceu. Só não, também não pegaria porque aqui tava com um histórico de zona de alta, né? É assim, gente, é aquilo que eu falei até antes para vocês no comecinho da live, né? Desculpa. Pullback, se a gente for reparar, acontece o tempo todo o pullback no gráfico. Vai da gente assumir o risco, muitas vezes em querer ir contra um gatilho, por exemplo, esse aqui, ó. Essa questão aqui, se eu quisesse assumir o risco, eu poderia ter feito uma operação aqui. Por quê? Ele estava na zona de consolidação, estava a favor do histórico de zona, estava no quarto toque, que é a zona de consolidação para mim também são operações bem boas, tá? Quando está com toda essa confluência, dando toda essa confluência do histórico de zona, movimentação de vela, de preferência a favor da macro, que foi o que aconteceu aqui. Então, tinha dado os 3 rompimentos, ele foi buscar no quarto toque, no caso, né? Eu só realmente não peguei aqui porque ele tinha deixado o pavio de mínima. E quando ele deixa aquele pavio de mínima ali, eu já tomei muito loss, gurias. Até por isso que eu tenho um pouco de receio, sabe? De pegar com pavio de mínima. Mas é isso que eu tava falando pra vocês. Quer assumir o risco? Pode dar bom. Pode dar bom, que foi até o que a Elf falou agora há pouco, né? Pode dar bom, pode dar loss, mas também pode dar win. Aí vai da gente seguir o nosso gerenciamento e assumir o risco, né? Tá bom? Mais alguma dúvida, gurias? Ô, Jéssica, nesse caso aí, no NZD, eu já poderia puxar uma projeção, porque o gráfico já desceu bastante, né? Pode, aham. Até antes eu tinha puxado uma projeção aqui, ó, que ela já tá pronta aqui. Ele rompeu de novo, né? Eu já tinha feito uma projeção aqui, então eu posso fazer só mais uma para baixo aqui. Aí depois, se romper de novo, daí refaz o traçamento de novo. Tá? Entendi. Beleza? Beleza. É isso aí. Mais alguma dúvida, gurias? Questão do traçamento, questão do histórico de zona, os gatilhos ali, deu para vocês entenderem bem o que é falso rompimento, tudo? Ó, aqui foi um exemplo até de zona de consolidação, ó. Também a favor do histórico de zona. E olha só o gapzão que deu de baixo aqui, ó. Esse aqui provavelmente foi bem bom. Ele deu os 4 Tu pode dar aqui, uma ó. olhadinha em Audicad? Tá, já vou olhar assim. Deixa eu só explicar desse aqui, ó. Ó, ele deu os 4 rompimentos aqui, tá? Nosso histórico de zona, ele tá de baixa. E aqui, quando ele nasceu, esse candle aqui, ó, ele nasceu com um baita gapzão de baixa aqui, ó. Entenderam? Aí, provavelmente, como ele não tem pavio aqui, ele nasceu, foi buscar o pullback e depois retraiu. Foi uma entrada bem boa aqui, provavelmente. Tu falou do Audicad, né? Deixa eu voltar lá. Audicad. Tá, pode falar o que é. Ah, não, peraí, deixa eu botar aqui um minuto. Oi, o que era a tua dúvida? Era só assim, ó. Eu puxei a projeção, né? Eu não tinha puxado ainda. Essa foi a primeira. Tá. E aí ela respeitou. Respeitou não, ela testou a zona. Se caso ela tocasse para eu pegar um pullback de alta, eu não pegaria, né? Porque eu tô vendo aqui que ela testou 2 vezes já. Deixa eu ver aqui. E ainda mais tá no gap agora. Aonde que tu diz aqui? Isso. Se ele vier buscar aqui. Tá certo. Esse primeiro candle aqui, eu achei que ele chegou muito perto aqui já. Esse tipo aqui eu já não arrisco mais, não. Tá, esse aqui ele tá um pouquinho mais em cima aqui, mas esse aqui ele realmente já testou a região. E Esse sempre que a tipo gente puxa a projeção, a gente tem que contar o histórico de zona, né, também? Isso, tu conta todo o histórico de zona de novo. É por isso que assim, é porque o que acontece muitas vezes, né? Que até o caso aqui, ó. Não lembro qual que foi o caso. Teve um que a gente tinha feito, aí o que mas acho que tinha sido esse aqui, depois ele acabou rompendo de novo.
se você, por exemplo, faz a projeção, aí você vem aqui, né? Puxa a linha aqui de cima para baixo. O que acontece? Às vezes ele pode subir aqui de novo e tu vai ter que fazer de novo a contagem aqui de cima. Entendeu? Então é por isso que eu gosto mais de deixar assim, porque querendo ou não já tá com todas as zonas bem definidas aqui, entendeu? O histórico de zona. Mas é o que eu falei, né, gurias? Se isso confundir vocês, façam como ficar melhor para vocês. Se confundir, tira ali e deixa só as 3 linhas mesmo. Tá bom? Entendi. Beleza. Posso pegar um gap de baixa numa zona de alta? Com uma macro de alta, ele nasce e vai buscar o pullback e retrai. Eu posso pegar? Deixa eu ver. Um gap de baixa se for numa zona de alta. Não, só pelo começo aqui, se tá com um histórico de zona de alta, né? Que é o exemplo, acho que é bem o exemplo que deu aqui, ó. Ele tá com um histórico de zona de alta. Se for um histórico bem definido, que tiver assim com no mínimo uns 5 pavios de diferença, tá? Não arrisca. Eu não arrisco não, tá? Agora, por exemplo, é um histórico de zona que ele ficou com 2, 3 pavios de diferença, aí acabou a linha aqui, ele nasceu com gap de baixa aqui, nesse caso eu até arrisco, se o histórico de zona não tiver tão bem definido, tá? Agora, se for com histórico de zona bem definido, jamais pega contra o histórico de zona. Ele pode respeitar, mas eu não arrisco não, tá? Patrícia, quando testa a região, você espera romper de novo e busca o primeiro toque, né? Isso. Rompeu a região, a gente sempre espera o primeiro toque. E é só o primeiro, tá, gurias? Não é segundo, terceiro, quarto, é só o primeiro toque mesmo. Eu sei que muitas vezes ele respeita, né? Ele fica respeitando depois, mas o nosso operacional é só no primeiro toque mesmo. Juliana, Aí vai da gente querer assumir o risco também, né? Vai de cada um assumir o risco, né? Porque na verdade esses outros, né? Quando ele toca, por exemplo, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui no gráfico. Ó. Por exemplo, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para dar para vocês. Ó, aqui, ó. Ele, por exemplo, aqui, ele deu o pullback, né? Se esse aqui tivesse vindo aqui buscar e fosse uma região de alta aqui, por exemplo, ele é a retração só, na verdade. Tu vai estar pegando na retração, porque o pullback já aconteceu. O pullback é só o primeiro toque mesmo, o resto é tudo retração de vela, que aí pega, né? Tem gente que opera, tem bastante gente que eu conheço que opera assim também, tá, gente? É o que a colega falou aí, se assumir o risco, tá tudo certo. Para contar os toques da zona, pode ser de 4 horas para trás? Ou tem que ser de um dia? Então, Juliana, não tem um tempo exato, assim. Mas normalmente, ó, o que acontece? A gente tem que... Ih, agora fechou a TC, né? Não sei se eu vou conseguir dar o exemplo aqui. Mas a gente puxa tudo pra frente aqui, ele ficaria mais à frente, mais pra trás aqui. Tu vai ter que dar as 2 puxadas. Normalmente, tá? Dando essas 2 puxadas pra trás, ele fica aqui embaixo em 3 horas. Ai, peraí que tá dando o aviso do chat aqui. Mas ele fica aqui embaixo aqui de 3 horas, tá? Normalmente. Mas não é um tempo específico, porque muitas vezes tu vai tentar colocar em 3 horas ali e ele vai estar sem histórico. Aí tu começa a contar a partir do momento que tem um histórico de zona mesmo. Deixa eu ver no chat. Jéssica, uma dúvida. Essas linhas que vai ficando em cima, quando o preço for subindo novamente, eu posso utilizar ela ou eu tenho que refazer a marcação, caso demore um pouco para subir? Não, tu pode usar, Fê. Pode usar a mesma linha. Foi até o que eu falei agora há pouco. Eu particularmente, eu não gosto de tirar a marcação, porque, por exemplo, quando eu faço a projeção, né, eu deixo as linhas aqui de cima justamente para eu já saber o histórico de zona. E aí não ter que ficar refazendo tudo de novo, entendeu? Pode usar sim, não tem problema. Tá bom, Tainá. Então é isso, por isso eu também vou encerrar aqui. Tem mais alguém que tá com dúvida aí? Se tiver, pode falar que eu tiro mais dúvida aí. Que já deu 7 horas também, já fechou o mercado. Fechou? Tudo tranquilo. Então, beleza. Então é isso, gurias. Vou agradecer a participação de todos. Queria pedir para vocês, quem puder, que a Fê já pediu até no chat no início, quem puder tirar uma foto, não sei se vocês já tiraram, que a Fernanda tinha pedido até no começo, e depois postá-la no Insta, eu vou estar repostando todo mundo lá no Insta das gurias, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar no privado.